Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui com Dialogando com a Lição. Bom, esse é um programa onde a gente tem um bate-papo gostoso, informal, aqui com pessoas que querem conversar um pouco mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós temos essa liberdade para fazer isso aqui no estúdio da Cirlane. A minha amiga me convidou para esse projeto. A Cirlane Navegante já é conhecida por vocês, é advogada e é a dona aqui dessa casa. Então, Cirlane, muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse projeto para a gente ter uma temporada. São 12 lições. Toda semana vai entrar um vídeo novo, um podcast novo aqui para vocês no Fato Amazônico, e vamos sempre estar trazendo também um convidado especial. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado que vai participar de todas as temporadas. Ele que está aqui é o pastor José Carlos Bezerra. Ele é teólogo há mais de 37 anos. Hoje ele é consultor e instrutor bíblico. Então, se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, tem curiosidade sobre assuntos interessantes da Bíblia, ele vai estar aqui. Além de estar conversando sobre o assunto que vamos estar aqui como pauta, ele também vai estar tirando dúvidas de você. Você vai poder colocar aí nos comentários a sua dúvida e ele vai estar respondendo durante a semana. Então, este aqui é o nosso momento, o momento em que a gente vai estar conversando sobre alguma temática. E antes de apresentar melhor eles aqui, eu quero falar do que nós vamos falar sobre esse trimestre. Serão 3 meses em que nós vamos estar falando de um assunto com vários âmbitos, com várias áreas, né, envolvendo o assunto. Esse aqui é o nosso guia de estudo, né? Se você quiser adquirir também, você pode ter. Temos lojas onde aqui em Manaus você pode encontrar, que são as Lojas dos Céus, ou a Casa Publicadora, que fica ali na Constantino Neri. Lá temos esse guia de estudo. Você também pode pedir pela internet, eles têm a assinatura dele e você pode ter acesso a esse material. O tema é sobre administradores fiéis à espera do mestre. E eu já vou começar aqui dando as boas-vindas para os nossos convidados. Eles podem dar um oi, um olá e também já falar um pouquinho sobre geral, o que será essa lição durante esse trimestre. Oi, Cirlane. Oi, pastor José Carlos. Olá. Olá, boa tarde. Antes de começar a nos aprofundarmos mais nesse estudo, nós vamos começar com uma oração. Eu vou fazer essa oração inicial e depois, pastor, eu vou deixar com o senhor para comandar. Então vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, nós estamos aqui iniciando esse novo projeto do estudo da Tua Palavra em forma de podcast e pedimos que Tu venha ser conosco, que o Teu Espírito Santo esteja aqui nos iluminando e nos revelando a Tua verdade para que possamos transmitir da melhor forma às pessoas que estão assistindo. Ele esteja conosco durante todo esse estudo, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Cirlane, pela oração. Sempre bom começar com uma oração, né? Porque a oração, ela abre a nossa mente para o estudo, né? Pastor José Carlos, esse assunto aqui, administradores fiéis, será que a Bíblia fala sobre administração, sobre fidelidade? O que a gente vai conversar durante essa temporada toda? Olha, quando a Bíblia fala especificamente sobre administração, ela está dizendo algo bem assim, vamos dizer, subliminar, que eu não sou o dono, eu apenas administro, eu gerencio. Diz que o gerente ele não cria nada, o dono dispensa, ele faz a liberação, mas o administrador, ele conduz a vontade do dono. Então, quando fala de administradores fiéis, a Bíblia menciona justamente que existe administradores fiéis e administradores infiéis, ou verdadeiros e não verdadeiros. O que já me leva aqui administradores fiéis a uma situação que a Bíblia é bem clara, e durante esse trimestre todo nós vamos bater um pouco sobre isso, que o que vai entrar no reino de Deus é o fiel. Quando Jesus diz, bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então, é bom já ir pensando a partir de agora a aprender quais são os passos para a fidelidade na administração das coisas que Deus coloca em nossas mãos. Inclusive, você que está acessando pela primeira vez aqui com a gente, fica com a gente. Por quê? Porque durante 3 meses nós vamos estar falando sobre administração.
Isso aqui é um curso extra, né, para nossa vida, porque às vezes a gente faz tantos cursos aí fora sobre administração e esquece de avaliar se a Bíblia ela tem alguma coisa a nos ensinar sobre administração, né, sobre finanças, sobre família, sobre tempo, sobre os nossos talentos. E a Bíblia ela vai falar sobre todos esses tipos de administração para nossa vida. Então, você que gosta de aprender mais sobre administração, de finanças, de tempo, de qualidade, de talentos, tudo isso envolvendo aí a sua vida, fica conosco durante essa temporada que nós vamos estudar profundamente, não o que a gente acha ou pensa, mas sim o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Sirlane, essa temática te chamou a atenção, geral? Essa temática me chamou muita atenção quando ele fala de administradores fiéis à espera do mestre. Nesse trimestre aqui, o que nós vamos estudar? Todas as formas que nós devemos utilizar na nossa vida como administradores fiéis, cada passo. O que eu preciso ser para ser fiel? O que é considerado ser fiel? E todos os passos na administração de tudo que Deus nos concede. E muitas pessoas pensam que ser fiel é só dar o dízimo. Mas ser fiel não inclui só dar o dízimo. Ser fiel inclui você dedicar sua vida inteiramente ao Senhor nos aspectos dos seus talentos, do seu dízimo, de como você administra os bens que Deus lhe dá e também guardar os seus mandamentos. Aí para algumas pessoas essa lição pode ser um pouco chata, que ela vai dizer coisas que você não gosta de ouvir. E você, analisando a Bíblia, ela vem falando mais de 2.000 versos que tratam sobre como administrar o dinheiro, sobre posses. Ou seja, a Bíblia fala sobre como você tratar os bens que Deus concede nas suas mãos, também sobre os seus talentos, que é o que vai ser tratado de forma bem detalhada durante todo esse trimestre. Existem, irmã Sirlane. Que vontade, pastor. Eu conheci a Sirlane desse tamanho, eu estou vendo agora uma senhora aqui do meu lado. Então veja, eu vejo esse aspecto de administração como sendo não especificamente numa área apenas. Existem 4 T's. Grave bem isso aí. 4 T's que estão em nós, mas não são nossos. Ou seja, aquilo que a gente administra como sendo nosso, a gente administra de um jeito. Mas quando administra uma coisa que não é minha, o pensamento tem que ser muda. de outro jeito, de outra forma. Não é isso? De alguma coisa. Então existem 4 coisas que estão dentro de nós que não são nossas. O primeiro, o tempo. O tempo é Deus que nos dá. Bem cedinho ele vem, acorda a gente. Se não acordar, a gente fica lá. Morre, né? Morre. Então ele pode tirar o sopro, porque a vida pertence a ele. Sim. É isso, então. O tempo, depois vem o templo, que é o nosso corpo. E a Bíblia diz claramente: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo, a morada do Espírito Santo. Segundo T. Terceiro T, os talentos. Os dons que Deus nos dá. E vai ter um momento na lição que a gente vai saber a diferença de dons para talentos. Sim. Tá vendo? Isso é um assunto bom. Então, tempo, talentos e tesouros. Uhum. E como o ser humano quer sempre aplacar a consciência pelos seus erros, acha que pode comprar Deus com dádivas e ofertas, essas coisas. E nessa lição nós vamos estudar, nesse trimestre vamos estudar isso aqui também. E a primeira lição de hoje, a nossa temática de hoje é sobre chamados para a família de Deus. Você sabia que você não está só nesse mundo? Você foi adotado por uma família? E nós vamos estudar que família foi essa que nós fomos adotados. O verso para memorizar está lá em 1 João 3:1, que diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Opa, eu acho que eu já dei até a dica hoje aqui. Ela já fez logo uma introdução. Como é que chama? Já dei um spoiler aqui, dei um spoiler, né? Mas assim, o que eu achei interessante aqui para introduzir o assunto foi que Deus ele sempre tentou ter um bom relacionamento conosco. E isso desde Adão e Eva. Porque Adão e Eva foram os primeiros que receberam uma responsabilidade de administrar essa terra. Eles tinham que cultivar a terra, cuidar da terra. Eles deram nome para os animais.
né? Então, eles foram responsáveis para, de alguma forma, administrar os negócios que Deus deixou nas mãos deles. Como vocês conseguem imaginar essa continuidade? Porque começou lá com Adão e Eva, eles começaram cuidando aqui da terra. Será que essa mesma responsabilidade que foi dada lá para Adão e Eva, ela se estende a nós hoje? Sim, claro. E o chamado, quando ali em Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida. Se não está encolhida, está estendida, né? A mão de Deus está estendida no chamado todos os dias para curar, para abençoar, para trazer tranquilidade, paz. E isso a gente vê no aconchego de uma família, a gente vê isso no aconchego de uma família que é unida. Tá vendo? Então, na família de Deus, há união, há unidade. E eu posso imaginar Adão e Eva todos os dias, que na virada do dia, na viração do dia, diz que todo dia Deus vinha falar com eles. Quem era Deus ali? Era o Verbo que ainda não estava encarnado, ainda não tinha sido um de nós na forma humana, mas ele vinha ali visivelmente, Jesus mesmo vinha pessoalmente falar com Adão e Eva, fazendo eles entenderem que eles estavam ali como parte da família de Deus mesmo. Tá vendo? Enquanto eles estiveram ali antes do pecado, eram parte da família de Deus aqui na terra. E o bom desse versículo aqui, irmã Deise, é que nós somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Não existe maior privilégio na vida do que dizer, eu sou filho de Deus. Eu sempre digo para todo mundo, olha, não esquente a cabeça, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Graças a Deus que o diabo não tem o poder de criar. E Deus tem esse poder de criar. E se foi Ele que nos criou, então nós somos dele, da família dele. Sirlane, isso não dá uma esperança pra gente de saber que a gente pertence a uma família? Pertencer à família de Deus é a total esperança que nós temos na nossa vida, no cotidiano, porque você analisando assim, quando o Verbo se fez carne, quando Cristo veio a essa terra, na condição de divino e humano, ele se tornou nosso irmão, tanto que no Novo Testamento tem as passagens que ele se refere, chamando os discípulos de irmãos, e o meu pai e o vosso pai. Então, nós somos da família de Deus, somos filhos de Deus. As demais criaturas do universo são criaturas, como eu falei agora, né? Foram criados por Deus. Nós fomos criados também por Deus, mas no momento em que entrou o pecado no mundo e que Jesus Cristo veio nos redimir por meio do seu sacrifício, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Então, todos somos filhos e filhas de Deus. E a diferença vai estar no fiel, que o que vai aceitar ser seu filho e o que vai rejeitar. Isso. Existiu no passado e ainda existe países que se negocia o sobrenome. Por exemplo, meu nome é José Carlos Bezerra. Então, se alguém achasse que minha família era de grande importância, pagava para mim o direito de ter Bezerra no nome dele, para dizer eu pertenço à família Bezerra. Ainda bem que Deus não tem sobrenome para poder cobrar caro para colocar, né? Para colocar o nome lá, o sobrenome de Deus na família dele. Deus nos adota independente de sermos de cor, de raça, de estrutura, classe social, não. Ele adota como família, como filhos da família dele. Aqui tem um pensamento da escritora norte-americana Ellen White, que ela fala o seguinte, a família no céu e a família na terra são uma só. Quer dizer, Deus, ele olha para nós, não assim, aquele ali é diferente. Não, ele olha como você é meu filho, você faz parte da minha família, né? E essa nossa temporada na terra, esse nosso período que está aqui, nós estamos o quê? Aprendendo também. Aprendendo a nos comportar como se comporta a família celestial. Que são as diferenças que tirando o nosso eu, nossa cobiça, nosso egoísmo, lapidando o nosso caráter para estarmos à imagem e semelhança de Cristo, para vivermos junto com a família celestial. Mas o que acontece hoje em dia é que, como ela falou, né, a gente tem muito eu dentro de nós e a gente acha que a gente é dono de tudo. A gente é dono de alguma coisa, gente? Falem aí a opinião de vocês, baseado no que vocês estudaram. Na verdade, eu não sou dona de nada, né? Nós não somos donos de nada, somos administradores dos bens que o Senhor Deus nos concede.
Nós não temos vida em nós mesmos, nós não temos vida própria, nós não temos poder de criar nada, de fazer nada. Então tudo é de Deus, como já disse o salmista Davi. E o mais interessante é que em Deus podemos confiar e esperar tudo. Podemos entregar todas as nossas aflições como a um pai. Dizer, meu pai, isso está acontecendo comigo. E toda a nossa angústia, toda a nossa aflição, todas as nossas necessidades. Às vezes a gente acha que Deus está lá distante, nós estamos bem aqui. Não, Ele é nosso pai, a Ele nós podemos recorrer em todas as nossas dificuldades e necessidades. Pedimos a orientação. E quando Ele ascendeu aos céus, Ele nos deixou o quê? O Consolador, que é aquele que está todos os dias conosco, nos lapidando o caráter, nos abrindo a mente, nos dando sabedoria, nos orientando no que devemos fazer. E esse processo é diário durante toda a vida, E o que eu faço de errado hoje, nesse processo, eu tenho que me permitir não fazer mais amanhã. Eu tenho que estar aberto, aberto às orientações do Espírito. Porque se eu me fechar nas minhas vontades, na minha necessidade, no meu querer, eu não vou conseguir receber a bênção do Espírito. Você falou uma coisa interessante, que o exercício da mortificação do nosso eu. Isso é duro, pastor. Isso não é fácil. A escritora norte-americana Ellen White diz que é o sermão mais duro de você ouvir é o da renúncia. É você renunciar ao eu. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Mas eu tive uma lição com o pastor Eric Monnier, que ele diz, uma vez ele me fez um teste. Ele mandou fazer uma tarefa com mais 3 pessoas. Aí ele fez assim, fez a tarefa? Fez. Quem fez a tarefa? A tendência é dizer o quê? Eu fiz. Não, eu, fulano e fulano. Uhum. Não, mas sempre botando eu, né? Sempre põe o eu primeiro. Eu, fulano e fulano. Quem viajou? Eu, fulano e fulano. Aí ele disse, José, nunca diga assim. Você diga fulano, fulano e eu. Fulano, fulano e eu. Então aprendi isso com ele. E até hoje, quando alguém pergunta quem estava em tal lugar, eu digo fulano, fulano e eu. Isso aí não é para honra e glória própria. É um exercício que a gente tem que ter, né? É um exercício de justamente mortificando esse eu, porque a tendência, a gente já nasce com esse vírus do eu. Uhum. O egoísmo já vem dentro do coração da criança. Quando a mãe está dando a mamadeira que a criança diz não quero, aí ela olha assim, pois eu vou dar para aquele menino ali. Na hora ele quer. Aí, na hora ele quer. O brinquedo da mamadeira, seja o que for. Ele come sem fome só para não dar para o outro, por causa do egoísmo, do eu dele. Que já está dentro. Já nasce com o ser humano. Então, é uma luta diária que temos que ter para a gente entender que a gente é grande perante Deus é quando o nosso eu começa a ser derrubado. E aqui a lição, ela dá um exemplo de Davi, né? Davi, ele teve um sonho de um dia construir uma casa para Deus, a casa de Deus, né? O templo de Deus. E aí, quando ele achava que ele ia conseguir fazer isso, ele acabou consultando a Deus, e Deus deu uma resposta que... contrária à vontade dele. Exatamente, né? Disse, olha, não, você é um homem de muitas guerras, então você não vai construir, mas o seu filho vai. E aí ele pensou, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Pastor, contextualiza um pouco essa história, o que a gente pode fazer, tirar de lição com o Deus é dono de tudo. Primeiro, eu vou fazer a pergunta para vocês duas aqui. Ai. Vocês estão aqui afirmando que Deus é dono de tudo. Sim. De quem é essa blusa que você está vestida? Pastor, foi Deus que me deu. Baseado nesse estudo. Ele te deu ou te emprestou para você cuidar? Vamos analisar de uma forma melhor, né? Ele me emprestou para cuidar, né? Isso mesmo. Ele coloca em nossas mãos, mas é dele. É dele. E eu tenho que, com sabedoria, com cristianismo, com amor no coração, administrar isso e não endeusar essas coisas. Não personificar as coisas. Que tem gente que coisifica as pessoas e personifica as coisas. Tá vendo? É diferente isso aqui. Então, quando diz ao Senhor pertence a terra, isso é para que o homem saiba que ele não é dono de nada. Não é dono de nada. Uma vez eu estava lá em Tutóia, no Maranhão, eu fui pregar sobre esse assunto e alguns já ouviram eu contar isso nas igrejas por aí. E eu comecei dizendo, irmãos, esse paletó, me perdoe, não é meu.
ele é emprestado. Essa camisa não é minha, esse relógio não é meu, o óculos também é emprestado, até a meia do sapato é emprestado. Aí tinha uma meninazinha olhando assim e prestando atenção, e cutucou a mãe assim e disse: ixi, mãe, ele não tem nada. Mas isso é a inocência da criança. É a inocência da criança. Então, você botar na sua mente que você realmente não tem coisa alguma, que tudo que você tem pertence a Deus e que você... Gente, isso é importante, irmã Cirlane. A gente colocar na cabeça das pessoas que nós somos administradores. E eu vou até um pouco mais fundo aqui agora, ao dizer o seguinte: muitos ricos se perderão pelo que têm e muitos pobres pelo que não têm. Porque Deus coloca nas nossas mãos coisas para nós administrarmos, às vezes não sabemos administrar. Exemplo, você chega... Não quero que vocês façam isso. Chega na casa de algumas pessoas e é tudo sujo, é tudo mal arrumado, é animal em cima da mesa, é gato em cima do sofá, aquele negócio todo. E o ambiente não é limpo. Então não está administrando com sabedoria aquilo que Deus colocou para ser administrado. Para ser então, zelado. Zelado, né, mantido, tem que ser... você tem que ter prazer em estar fazendo a obra para você estar bem e sentir que Deus está feliz com você também, porque pertence a Ele. E já tem gente que tem demais, não ajuda quem precisa. Aí que está o outro erro, é você idolatrar essas coisas e não pode tocar, não pode fazer isso, assim, isso aí também está outro extremo. Tá vendo? É dentro do equilíbrio espiritual, do zelo das coisas que Deus coloca em nossas mãos, que a gente encontra a paz e a tranquilidade porque é isso que Deus confirma em nosso coração. Mas voltando aqui ao Davi. Sim. Davi, ele não fez o templo, mas ele tentou de todas as formas juntar recursos para poder fazer o templo. Será que no fundo Deus estava querendo ensinar para Davi, olha, para ele não alimentar aquele eu fiz o templo, isso, né? Isso. Eu que consegui tudo aqui. Deus também não estava querendo ensinar para ele alguma coisa? A escritora norte-americana Ellen White diz que a diferença que havia entre Saul e Davi é que Davi era humilde. Ele entendeu o não de Deus. E a gente vinha conversando no carro quando ele disse um versículo que para mim aquilo é muito forte, quando disse que Davi foi pedir alguma coisa lá para Deus e disse: não, você é rei, você pode levar o tanto que você quiser, e ele disse: não oferecerei a Deus nada, aquilo que não me custou sacrifício. Aquilo que não me custou sacrifício. Então, o coração agradecido, ele sente feliz quando ele dá. O dízimo ninguém dá, a gente devolve. Isso, devolve. O dízimo a gente devolve porque não é nosso, mas a oferta, ela é uma dádiva. Então Davi disse, nesse contexto, irmã Deise, Deus disse o seguinte, que quando uma doação, no caso Davi sentiu no coração a vontade de oferecer a Deus uma casa, ele queria construir o templo, e Deus disse não. Então, mas Senhor, eu posso fazer pelo menos a planta, eu posso fazer pelo menos alguma coisa, e Deus disse pode. Sim, pode. Isso significa que Deus inclui. Tem mais uma lição para nós aqui. Tá vendo? Eu quero dizer para você, meu caro amigo que está nos ouvindo aqui, que o seu erro não define quem você é. Nem o seu passado. Nem o seu passado. Olha, isso pode ser a coisa mais linda que você está ouvindo nessa tarde aqui. Porque eu não estou falando para pessoas perfeitas, não estou falando para colecionadores de coisas, de fatos bons apenas. Então, o seu erro e o seu passado não definem quem é você, porque você, em Cristo, pode se reinventar, pode se arrepender e pode ser uma nova criatura. Davi, depois que ele caiu na fraqueza da carne, foi quando ele disse Bereshit Bará, ou seja, cria em mim, ó Deus, tirando do nada um coração puro e dá-me um espírito reto, um espírito inabalável, porque o meu pecado, olha aqui, ele tinha um pecado fraco. O meu pecado está sempre diante de mim. Tem uma tradução que diz, o meu pecado jaz à porta. Ou seja, quando ele abria a porta... Ele dava de cara. Dava de cara com o pecado dele. Então, Davi, ele por ser humilde, ele, dentro do contexto do que Deus queria falar para ele realmente foi uma pessoa escolhida por Deus para fazer parte desse sonho de Deus também na terra. Essa questão de Davi, esse é um dos versos que mais eu gosto. Cria, meu Deus, o coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Foi a tradução que eu aprendi quando era criança.
E Davi, como o pastor falou, essa questão da humildade, ele fala do coração. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Essa mente, né? Que é a nossa mente, né? A tradução para hoje é a nossa mente, que não é o coração que pensa, é a mente. Mas o nosso coração é totalmente enganoso. E as nossas convicções fazem com que a gente tome decisões erradas. Às vezes até sem querer defender bandeiras e situações que nos tiram dos caminhos do Senhor. Isso aí é uma coisa também que a gente tem que estar sempre muito cuidado e observando. Em alerta. E aqui fala um pouquinho sobre os recursos disponíveis para a família de Deus. Que recursos são esses que estão disponíveis para nós todos os dias? Olha, se tudo pertence a Deus... Todos os recursos são dele, né? Todos os recursos são dele. Não né? tem qual que está disponível, é tudo, né? É tudo aqui. Agora, Deizinha, eu quero ainda passar uma parte aqui, na parte de segunda-feira, que diz, no livro 1 de Crônicas, a partir do versículo 17, registra o desejo do rei Davi de construir, e ele compartilhou com Natã. Tá um profeta né? Um profeta que eu vou querer conhecer é Natã. A gente vai descobrir isso pela sua coragem de verbalizar sem medo a condenação do próprio rei. Né? Que ele poderia ter morrido. Poderia ter morrido naquele dia lá, que a gente vai depois falar sobre isso aqui. Mas aqui, quando ele disse, eu tenho vontade de construir a casa de Deus. E Natã disse uma coisa linda, faça tudo que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Que lindo, né? Você imagina, Cirlane, isso aqui? Você ter essa segurança de que o que vai sair da mente é coisa boa porque Deus está te orientando. Deus está orientando. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, esse é o resultado. Ele responde dessa forma, filha, vai, eu estou contigo. Quando né? Eliezer foi buscar a esposa de Isaac, que tinha lá a mulher, né, a moça, e perguntaram, você quer ir ao encontro desse rapaz que você não conhece? E ela foi e disse, se Deus está dirigindo, por que temer? É diferente, fé, né? É a fé prevalecendo. Se Deus está dirigindo, por que temer? É diferente. Faça tudo que você tiver na sua mente, porque Deus está com você. Então, quando a gente tem esse sentimento de que Deus é o dono da nossa vida, que Ele está no controle, diminui a tua angústia, a tua insegurança. Exatamente, o medo, a ansiedade, porque são as doenças do século. Depressão, não é só a depressão a doença em si, mas antes da depressão vir como doença, você passou pela ansiedade, você passou um processo que te levou à depressão. Aquela doença, mas assim, então quando a gente tenta alimentar a nossa mente, né? Como é importante essa conexão com Deus, porque evita algumas doenças da alma, né? Algumas doenças emocionais. Então a gente precisa desse sentimento de que Deus é o nosso dono, que Ele está no controle e de que eu posso confiar nele. É diferente, né? Esse sentimento quando a gente tem essa confiança. E essa resposta do que o profeta falou para Davi, o profeta Natan falou ao rei Davi, Deus está contigo. Se Deus não estivesse com Davi, não ia adiantar ele chamar o povo e pedir para trazer o ouro, a madeira, nada, que não viria. Porque se o Espírito Santo não tivesse, Deus não estivesse ali atuando, eles não iriam contribuir. E como Deus estava abençoando, era da vontade dele, todo o povo se manifestou também, trazendo dos seus bens para construir a casa, o templo do Senhor. O interessante dessa lição aqui, na parte de terça, quando fala sobre os recursos disponíveis, é que às vezes a gente olha, poxa, mas está faltando isso. Começa a olhar as coisas ruins da nossa vida, aí parece que não está nada disponível. Aí aqui em Mateus 6,33 fala o segredo para você começar a enxergar as coisas disponíveis que Deus tem para você. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão. Todas as vezes que eu estou precisando de resolver alguma coisa, me lembro desse verso que o meu pai sempre dizia. Acordando 5 horas da manhã, meus pais têm esse hábito. Não sei se ainda estão agora com a idade, né? Não tem mais os filhos, mas 5 horas da manhã. Agora que vai estar mesmo. Deve estar, né? Agora não tem filho. Eles nos acordavam cedo pela manhã, às 5 horas da manhã, para fazer o culto. Aí ler a meditação, ler a oração. E tudo que acontecia, meu pai sempre dizia, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu tive essa experiência na pele, assim, na minha juventude, porque eu tive um pai, né, que ele sempre dizia pra gente, leia a Bíblia, meu filho, todo dia. A princípio era meio que uma coisa ali que a gente se sentia obrigado, mas depois criou o hábito
né? Eu lembro que no dia que a gente esquecia de ler a Bíblia, parece que o dia todo dava as coisas davam errado. E aí eu lembrava, não li a Bíblia. Então, assim, isso acabou criando uma percepção de que vale a pena sim buscar Deus em primeiro lugar. Da necessidade de você buscar Deus diariamente. A minha filha, ela deu essa experiência agora, nova, a Marcia vai fazer 20 anos agora em janeiro. Aí algumas vezes ela teve algumas dificuldades de manhã, problemas para resolver, confusão. Aí ela, mãe, eu já observei o seguinte, que todas as vezes que, mesmo que eu faça meu culto, mas que eu não faça a minha oração antes, ou que eu faça a minha oração, que eu não faço culto, dá tudo errado, mãe, dá tudo errado para mim, ela fala. Eu poderia contar muitas histórias aqui de que os recursos estão à nossa disposição. Eu estava uma vez aqui no bar chamado Jesus Me Deu, em Manaus, e o pedreiro estava fazendo a fachada desse revestimento e só até metade. Eu perguntei e por que não faz até em cima? E o ancião estava do lado e disse, não, porque os recursos já não tem mais. E eu disse, não, mas os recursos de Deus não tem fim. Eles aparecem, a gente precisa saber buscar que eles vêm. Olha, eu acabei de falar aqui, parou um gol bem em frente à construção. E nós tínhamos acabado de fazer o orçamento quanto era para fazer até em cima, que eu tinha dito, vamos fazer até em cima. Parou um gol e perguntou, quem é o pastor dessa igreja? E eu disse, bem, eu estou aqui, sou eu o pastor da igreja. Assim, eu estou com uma oferta aqui para dar para essa igreja faz dias. E nunca tinha achado esse pastor. E na hora lá, o orçamento naquele ano, só uns 10 anos atrás, era R$200. Pois ele deu as 2 notas de R$200. E acelerou o carro e desapareceu. Aí eu olhei, o pedreiro disse assim, eu não estou acreditando nisso. O senhor conhece esse homem? Eu nunca nem vi, né? Eu nunca nem vi. Eu creio que Deus mandou na hora para poder mostrar que os recursos estão com ele. E se eu fosse contar aqui, a Deus sabe que eu tenho muitas experiências de vitória de Deus. A temporada aí vai ser boa, porque vai ter muitas experiências. Pois é isso. Então, os recursos são dele. A resposta está quando foi anunciado que ia ter carne para matar a fome dos que estavam pedindo carne lá no deserto. Aí disseram para o povo lá, para o que estava anunciando, ainda que Deus mandasse não sei quanto aí, todos os recursos, não ia dar, né? Não ia dar. E alguém disse, será que os recursos de Deus já se acabaram? Não teria Deus mais no depósito dele? E aí aconteceu. São os questionamentos que são feitos assim que às humanamente, vezes né? Humanamente você às vezes não consegue entender. Essa coisa de administrar os recursos de Deus, não sei se vocês assistiram uns sermões atrás nessa temporada na igreja, falando sobre o dízimo. Porque as pessoas falam assim, eu não dou meu dízimo para a igreja porque o pastor tal vai fazer isso, vão usar para aquilo outro. Eu sempre dou a seguinte resposta, a mim não cabe esse tipo de questionamento, a mim não cabe saber o que vai ser feito ou não com os recursos, a mim cabe devolver os recursos do Senhor à sua casa, aí lá seja administrado. Maldito daquele que usar o recurso do Senhor de forma indevida. Então essa responsabilidade não é minha, vai ser de quem usar. A minha responsabilidade qual é? É de devolver. Porque muitas pessoas querem se esconder nesse negócio. Mas o que é mais importante de tudo, nessa questão dos recursos da família de Deus, que a igreja, a igreja de Deus, aliás, Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Ele não precisa de R$1 seu para pregar o evangelho. Ele não precisa de R$1 seu para manter a sua igreja. O intuito do dízimo não é para você pegar, porque tem pessoas que falam, foi eu que construí essa igreja, foi eu que fiz isso daqui, foi a minha oferta que está sustentando essa igreja. Não é nada disso. A sua oferta não sustenta a igreja porque Deus não precisa de nenhum real seu. A sua oferta contribui para a administração da casa do Senhor. Por quê? Porque o dízimo é para lhe lapidar com uma questão de fidelidade. Ele serve para tirar o seu egoísmo, o seu apego aos recursos materiais. Porque Deus não precisa de nada, Ele é dono de tudo. Quer dizer que eu que vou agora com o meu dízimo que vai sustentar a causa do Senhor, não é esse o pensamento. Exatamente. A questão diz que nós somos pobres, não é quando devolvemos. Nós somos pobres é quando retemos. Sim. Eu digo que fidelidade a Deus não é uma coisa de situação. Fidelidade a Deus é uma coisa do coração.
Tá vendo? Quando a gente, com o coração, louva a Deus. E para quem devolve, Cirlane, para quem devolve, é uma bênção que está sendo acumulada no depósito celestial. Agora, porque para quem faz mau uso disso aí, é a maldição. Sim. Então, compete a nós fazermos a nossa parte. Está aqui, isso aqui pertence a Deus. Uma vez eu ouvi alguém dizendo justamente isso aí, que se não devolvesse o dízimo, sabia que ia faltar alimento para os pastores e tal. Eu disse, irmão, o primeiro que o dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Você está devolvendo e ele vai fazer o que ele quiser com o dízimo que chega na mão dele. Ele vai dar para os que precisam e tudo mais. Mas se não tivesse essa forma de manter essa estratégia de Deus, como você disse aqui, de nos burilar primeiro, está burilando a mim. Se não tivesse, Deus teria outra muito melhor do que essa. Ele sempre tem uma alternativa. Isso tem o exemplo da viúva. Os centavos que a viúva deu, eles iam por acaso ajudar no templo, ia ser de grande importância? Não, de praticamente nenhuma importância. Os centavos que a viúva deu, mas Deus percebeu o coração que foi revelado. Porque essa natureza de pecado, ela vem com um pacote de coisas ruins completo, né? Que é o egoísmo. E o egoísmo vem junto com o pacote da cobiça, né? E vem junto com o pacote da inveja. Então, tudo isso que está dentro do nosso eu faz com que nos distanciemos de Deus. E Ele nos pede apenas que sejamos fiéis. E essa fidelidade que nós vamos ver no decorrer de todo esse trimestre, não é só também nessa questão do dízimo, é questão também de você desenvolver seus talentos, de você atuar na causa do Senhor. E uma coisa que me chamou muito importante, uma citação da irmã White no Caminho, no Mensagem aos Jovens, página 186, é que às vezes as pessoas acham que apenas orar fervorosamente e frequentar todos os cultos de sábado, e que isso é ser fiel e vai lhe salvar. Mas ela deixa bem claro aqui assim, por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações, jamais serão aceitas por Deus em lugar de nosso dízimo. A oração não paga a nossa dívida com Deus. Isso é forte. Quando eu vi isso, me chamou muita atenção. Foi forte. Porque se eu fosse você, eu lia de novo isso aí para poder a gente. Mas lê devagar. Vou ler devagar, isso sim, vou ler devagar. Seja, deixa eu beber até uma água aqui. Não, porque vai quase soletrando para poder chegar ao coração. Não, porque assim, às vezes a gente tem umas visões distorcidas, como eu falei ainda há pouco. Nossas convicções pessoais, particulares. Você tem a fonte dessa parte? Tenho aqui, Mensagem aos Jovens, página 186. Muito bem. Quem quiser acompanhar, né? Leia de novo. Está lá a seguinte citação: por mais frequentes e fervorosas que sejam as nossas orações, jamais serão aceitas por Deus em lugar do nosso dízimo. A oração não paga nossa dívida com Deus. Top. Muito bom. Porque muitas pessoas não têm uma visão distorcida do dízimo e da fidelidade. A fidelidade, ela inclui porque tem gente que acha que ficar orando um dia todo vai substituir. Só o jejum e a oração vai substituir a sua fidelidade que é a única forma de fidelidade, não é? Só guardar o sábado também não é. Deus pede que nós nos dedicamos a Ele de corpo e alma, de tudo. Nossos posses e nossos talentos. Tem um contexto bíblico, até preguei na última vez ali no Parque 10, o momento que Deus mandou Josué e os anciãos parar de orar. Já pensou? Eles estavam na oração fervorosa. Estavam lá desde a madrugada até meio-dia, prostrados, jogando cinza, e queria uma resposta de Deus. E disse: o que está fazendo aí? Te levanta. Corrige o problema que tem que ser corrigido. Talvez eu esteja falando para alguns aqui que acham que essa dívida que está lá com Deus, tá vendo? Ela vai ser substituída pela oração, mas recebemos um recado aqui inspirado da voz profética dizendo que não substitui a nossa dívida para com Deus. Tá vendo? Eu até digo, quem deve tem que pagar. E a lição, ela continua, né? Ela fala sobre a responsabilidade dos membros da família de Deus. Inclusive, a gente já até falou de uma delas, que é buscar Deus em primeiro lugar. É uma das nossas responsabilidades como cristãos, né? A gente colocar Ele em primeiro lugar. Quando a gente, falando um pouco aí do dízimo, já é uma forma de a gente colocar Ele em primeiro lugar, né? Sim, eu fui direto para a administração dos recursos da família de Deus, né? Então, assim, são várias formas de a gente colocar Deus em primeiro lugar, né?
Já teve situação na minha vida e que eu perdi a chave, não achava a chave. Procurava a chave, procurei em tudo quanto foi canto. Aí do nada eu falei, poxa, eu vou falar com Deus, vou orar. E aí, em oração, depois da oração, fui no mesmo lugar que eu já tinha procurado, achei a chave lá. Então, porque a oração, se eu tivesse orado antes, talvez eu não teria perdido tanto tempo procurando. Eu estou dando um exemplo simples. Simples do cotidiano. Simples do cotidiano, mas assim, em decisões de casamento, decisões de negócio, decisões de criação de filho, né? Tudo a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Sempre, sempre. E aí também fala... É o viver com Cristo e em Cristo. Em Cristo, exatamente. E aí também fala sobre o fato de você... amar a Deus. O que significa amar a Deus? Porque Deus pede, se você me ama, você guarda o quê? Os meus mandamentos. É uma responsabilidade nossa? Ali Sim, em Jeremias, o profeta diz o seguinte, que Deus mandou dizer: vocês me encontrarão na hora que vocês quiserem. Você queria encontrar Deus hoje? Gostaria de ter a resposta dele de pronto? Você também, Dezinha? Gostaria. Você que está me ouvindo aí? Ele diz assim, vocês me encontrarão na hora que vocês quiserem. Basta fazer uma coisa. Me buscar de todo o coração. Vosso coração. Me buscar de todo o vosso coração. Porque às vezes a gente alimentamos coisas em nosso coração, eu falo mente, coisas em nossa mente, que é resultado de um flerte com aquilo que não está com Deus. E é perigoso a gente flertar numa época que estamos vivendo com coisas que não são da alçada do ambiente, da atmosfera celestial. Então, quanto mais a gente estiver próximo dessa atmosfera celestial, mais pronto teremos a resposta de Deus. Pastor, é incrível assim, quando você começa a buscar mais a Deus diariamente na sua vida, para a sua tomada de decisões, para as coisas que você vai fazer, Ele vai conduzindo. Às vezes vem os crisóis, uma pedra, uma coisa ou outra, mas no final tudo se encaixa. Tudo se até encaixa. No meio desses crisóis a gente consegue entender que Deus, Ele quer nos ensinar alguma coisa com aquilo, Sim, né? moldar nosso caráter. Quer moldar. Porque nós mesmos não conseguimos ter uma percepção dos nossos erros, né? A gente consegue enxergar rapidamente o erro do outro, mas o meu erro eu não consigo enxergar. Então, Deus vai nos mandando diariamente essas provações para nos lapidar, para saber até onde nós somos testados. E uma coisa interessante ainda sobre os recursos materiais da igreja foi a questão de Deus nos avalia a nossa generosidade. Ele nos dá. Tem pessoas que têm condições de administrar recursos, ganham muito rápido dinheiro, né? Isso também foi um dom que Deus deu a ele, que deve ser administrado da melhor forma. E a Bíblia em nenhum momento fala que também é pecado a pessoa receber pelo contrário. Abraão foi um homem riquíssimo, e o que Deus disse para Abraão? Você vai ser uma bênção. Ser tu uma bênção aos outros, porque o recurso que Ele nos dá é para nós sermos uma bênção a outras pessoas. E se em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti quem? Aquele homem que era rico, mas não estava no coração. Ele estava ali com a função de ter tudo aquilo que Deus dava, mas para... A questão é que o dinheiro não era tudo para ele. O dinheiro ele é bom, mas ele não deve me fazer mal a ponto de eu querer matar, roubar, enganar e me apropriar indevidamente dos recursos de Deus. O que eu achei interessante também foi quando fala que quando Deus fez esse teste para Adão e Eva, isso aqui é um comparativo da questão da fidelidade, do dízimo. Quando ele disse assim, desse fruto aqui vocês não devem comer. Tinha algum veneno naquele fruto? O erro estava em si, em comer o fruto em si? Não, era uma questão de fidelidade. Porque Deus havia separado e dito, esse aqui não é para mexer. Era uma questão de fidelidade. Não devia ser comido. Era uma questão de obediência. O dízimo é a mesma coisa. O Senhor fala, esses 10% aqui... É meu. São meus, devolvidos para mim, para não serem usados com outra finalidade. Para você não mexer. E aí você vai e faz o quê? E mexe. Aí você está caindo na mesma prova que caiu Adão e Eva. E às vezes a gente condena a Eva. Condena Adão, né? Mas está caindo na mesma prova no nosso cotidiano. E como o pastor falou, a questão das ofertas, elas já são uma liberalidade, uma vontade minha de dar. Mas aquele pedido de Deus, esse aqui, é para a manutenção da casa do Senhor,
ou a finalidade que ele desejar na pregação do evangelho é dele. A mim não cabe reter nem um centavo. Eu sempre digo uma coisa, que quando Deus quer dizer uma coisa, ele não quer dizer outra. Sim. Mas eu acho que Deus quer dizer isso, né? Não tem essa situação. Não tem isso. É quando Deus quer dizer uma coisa, ele não quer dizer outra. Ele está dizendo aquilo ali. Isso, assim, ele não rodeia, ele fala. O dízimo, ele diz assim, Deus põe a mão sobre ele e diz, esse aqui é meu. Ele diz que é a única coisa que ele separou para dizer que é dele, para a gente não tocar, é aquilo ali. O dízimo. O dízimo é dele. Tá vendo? Então, o assunto não é dízimo aqui na lição. Não, ela fala também da finalidade. Mas acaba que a gente tá vai ter, usando esse vai ter um spoiler, né? Não, vai ter, já vou passar logo o spoiler aqui, que vai ter um tema específico para o dízimo. Tá. Eu quero até nesse dia trazer umas ilustraçõezinhas boas aqui para a gente entender o que é isso aí. E eu queria deixar também uma dica aqui para quem está nos acompanhando, que tem 2 livros muito bons que você pode ler durante essa temporada, que vão te ajudar. E se você também tem alguma dificuldade em entender a questão da fidelidade em relação ao Senhor, que ela não abrange também só o dízimo, mas o dízimo também muito. Primeiro Reino, já que tu pode colocar aí, ó, Primeiro Reino. Você pode ler esse livro, todo dia um capítulo de manhã no seu culto, ou no final do dia você dá uma lida. No finalzinho ele tem um QR Code, onde você entra e o pastor explica algumas coisas. Inclusive tem até a planilha, ele dá planilhas para você que tem dificuldade em administrar as suas finanças e utilizar. E o outro é a Administração Eficaz da irmã White. Ela fala lá do que nós já dissemos aqui, o que vem na lição. Nós não somos donos de nada e os nossos recursos devem ser empregados da melhor forma. Aí, a partir daí, quando eu comecei a ler esse livro, me vieram alguns questionamentos. Às vezes eu vou comprar uma coisa, é supérfluo, não é de necessidade. Aí vem na minha mente, o que eu vou fazer com isso? Estou usando os recursos que Deus me deu, que eu posso estar usando na obra do Senhor e outras coisas que edificam, outra necessidade básica, de fato, e eu quero usar com uma coisa que é supérflua. Então, isso tem me ajudado a diminuir meus gastos com besteira, em outras palavras. Eu faço sempre a pergunta, é necessário? Pois é necessário isso aqui? Não é, dispensável? Né? É dispensável. Se é necessário, ainda vou fazer mais uma pergunta. O quanto isso vai ser útil para mim? Tá vendo? Aí a gente vai administrando. Fazendo uma peneira, né? Uma peneira até chegar na situação de que a gente não pode alimentar o egoísmo da gente, de querer todas as coisas. Simplesmente. Não, e quando eu morrer eu não vou levar nada. Isso já ficou bem claro. A pandemia deixou isso assim extremamente claro, que ter dinheiro não adiantou nada. Pessoas riquíssimas morreram. Assim como pessoas que não tinham dinheiro morreram. Ninguém levou nada. O fulano é o gerente do banco, não sei das quantas. Ele morreu, não levou R$1 com ele. Ninguém leva nada. É isso que muitas pessoas não entendem. E o que você acumula fica lá para os herdeiros que ainda vão brigar depois. E muitos vão desperdiçar aquilo que você gastou a vida inteira para acumular, se sacrificou a vida, a saúde, o seu relacionamento com Deus. Ou seja, como diz em Provérbios, você correu atrás do vento. E no final você não levou nada. E a gente já está indo já para o encerramento, já quase partindo para a nossa conclusão, falando sobre os tesouros no céu, né? Já foi falado um pouquinho aqui sobre o fato de às vezes a gente está num mundo onde as coisas são instáveis, né? Uma pandemia veio aí, como a Cirlane falou, e mudou tudo. Parecia que todo mundo estava bem, aí do nada todo mundo ficou sem nada, todo mundo ficou trancado dentro de casa, sem poder gastar e nem ter como gastar, né? Porque muitos ficaram até desempregados por conta disso. Então, assim, às vezes a gente se apega a tantas coisas materiais, as coisas desse mundo, as riquezas materiais, mas será que nós estamos alimentando o verdadeiro tesouro que Deus nos prometeu um dia? Eu queria que vocês agora fizessem, partindo para o fechamento, como nós podemos entender como família de Deus, né, administrar o verdadeiro tesouro, tanto o do céu, quanto as finanças que estão aqui sobre nossas responsabilidades. Uma das provas que nós temos que ajuntar para nós tesouros no céu é que tudo que nós temos aqui, vamos imaginar, Cirlane tem um carro bom, mas ele precisa de manutenção. Sempre. Porque se não der manutenção... Ainda mais em Manaus. Vem as coisas, vão se acabando. Tem uma casa, se você sair assim por 6 meses, deixar a casa ocupada, quando voltar, parece que alguma coisa mexeu na casa. Na infiltração, mofo, tudo. Então, sujeira, tudo o que acumula. A gente acumula aqui,
Tá vendo? A gente vê com nossos olhos mesmo sendo ruído e corroído. Já Deus diz aqui: ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem vão corroer. E é realmente tudo isso é o que Deus está querendo, não para alimentar um outro tipo de egoísmo que só vou para o céu porque é casa de ouro, porque é mansão, essas coisas. Isso aí você já está querendo ir para o céu por interesse também, você não vai, porque Deus conhece o coração, né? Durante essa lição nós vamos entender que Deus não é um Deus de barganha. Deus não quer trocar fome por bênção, tipo jejum. Deus não quer nada disso. Deus quer que a gente mortifique esse eu, porque o eu exaltado é fruto do pecado. Tá vendo? Então, nessa lição, temos aqui algumas perguntas diante das dádivas de Deus que Ele nos concede. Somos compelidos a indagar: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Uma pergunta interessante. Depois de tudo que nós conversamos aqui, chegar ao coração nosso e dizer: Davi quis oferecer o templo, não teve a chance porque o resultado da vida dele foi isso. Mas ainda eu posso fazer essa pergunta: o que há em mim que eu posso oferecer para Deus? Se não tenho bens, eu posso oferecer os talentos. Se não os talentos, os tesouros. Se não os tesouros, o meu tempo. Cuidar do meu templo, do meu corpo. Tudo isso são dádivas que podem responder essa pergunta. E Deus é o Criador e sustentador. Quando eu confio nele, eu vou sair das situações. Eu aprendi, Deizinha. Acho que foi eu que ensinei lá em casa alguma coisa dessa natureza. Se você tiver numa situação que precisa de uma resposta imediata, fale com Deus. Essa semana mesmo eu procurei meus documentos. Cadê o documento? E procurei nas calças, procurei na bermuda e tudo, não achava. Gente, parece ficar cego nessa hora, parece que só. E aí já bateu aquele negócio de desespero: cartão de banco, identidade, carteira motorista, tudo ali dentro. Eu digo: eu estou fazendo a coisa errada. Aí a Desi viu, quando na cabeceira da cama ali, me ajoelhei e disse: tu sabe onde está, só me mostra. Só me mostra. Eu disse desse jeito. Aí fui ver a calça que eu já tinha olhado. Estava lá. E estava lá. Eu tinha olhado 2 vezes, estava lá. Eu digo assim: Deus está de brincadeira comigo hoje. Quer saber se eu estou conversando com ele ainda? Saber se tu estás atento. Saber se eu estou tipo assim, né? Cirlane, quais as suas considerações? Essa questão do tesouro da família que está guardado no céu, Cristo fala, né? Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se eu estiver preocupada com as coisas terrenas, se eu não me sentir herdeiro do reino, se eu não me sentir que estou aqui de passagem, eu vou ficar com aquele apego às coisas materiais, e vou perder meu tempo e meus talentos e o meu coração, e eu não vou conseguir acumular tesouros no céu. O que é acumular tesouros no céu? Trabalhar na obra do Senhor. Porque tanto nós aqui, com esse privilégio que temos de trabalhar para a obra do Senhor, o céu também está todo envolvido nesse mesmo sentido de trabalhar para a salvação de almas, para que todos nós depois possamos estar juntos na família de Deus. Uma coisa também que me chamou interessante nessa semana, do trimestre passado, que finalizou essa semana, foi a volta de Cristo já no paraíso, quando Adão abre os olhos e olha para o jardim do Éden, aquilo que ele já tinha cultivado, que ele tinha feito, que ele olha e percebe que ali era o jardim do Éden, que aquele ali é o jardim do Éden, né, a Nova Jerusalém, que ali está o jardim do Éden, do qual ele trabalhou, renovado, e Jesus Cristo tira a fruta e dá para ele comer. Nessa hora ele faz o quê? Ele tira a sua coroa de ouro e se ajoelha e entrega a Jesus. Ou seja, o ouro da coroa, o chão de ouro, a cidade toda de ouro, nada disso, desse não é o valor é a vida. O valor é você se entregar para Jesus e a tua alma ser salva, a do teu irmão ser salvo. Porque muitas vezes o que a gente acontece? As igrejas, como tem citação nessa lição, que até que escapou, mas eu vou finalizar agora com isso. A igreja está lá, você tá, obrigada, eu estou aqui, obrigada com o pastor Zé Carlos. Eu entro na igreja, eu viro a minha cara, eu não falo com o pastor Zé Carlos. Eu não gosto do pastor Zé Carlos. Aí eu falo: fulano, eu não gosto do fulano, eu não gosto. E Satanás olha, citações da irmã White, ele olha e diz assim: olha, esses aí estão brigando entre si. Então eu não preciso nem me preocupar em fazer mais nada, que eles mesmos já estão perdendo tempo entre eles. Eu não preciso mais atuar aqui, né?
eu já estou tranquila, já posso tomar outras atitudes em outros locais. É assim que funciona. Nós todos somos irmãos. Às vezes a gente está com raiva do irmão, já quem que não tem raiva de um irmão? Qual irmão que não faz raiva pro outro? Né? É difícil, né? Então, essa família aqui da terra é para nos lapidar, para nos preparar para estarmos com Cristo e acumular nosso tesouro. Toda alma é uma preocupação para a salvação. Eu briguei com meu irmão, mas eu tenho que ir lá e pedir desculpa. Se eu pedir desculpa e ele me diz que me perdoou e eu o perdoei, ali acabou. Ah, mas eu perdoei, mas eu não falo mais contigo. Ah, eu perdoei, mas eu não olho mais na tua cara. Eu perdoei, mas eu fulano isso, fulano aquilo. E ficar me colocando no lugar de Deus e passar a julgar e brigar e trazer contendas para dentro da casa do Senhor, isso afasta o Espírito Santo, isso traz quem a gente não quer para a nossa vida. E isso não vai levar a salvação. Ah, eu briguei com fulano, tô com raiva dela. Ah, essa desgraçada, não sei o que, gente, eu tenho que ter um freio na mesma hora e refletir, Senhor, esse não é o teu caminho, ele também é teu filho, tu morreste por ele, tanto quanto morreu por mim. Então ali eu tenho que me permitir que o Senhor, naquele momento, tire aquele meu ego que está ali, grande. É fácil? Não, gente, não é fácil. Já estou logo dizendo que não é fácil. Não é fácil. O que eu estou falando aqui é uma reflexão para a gente fazer, né? Não é fácil. E essa reflexão é forte também como a questão do dízimo das orações. Porque se eu estou assim, as minhas orações também não sobem, como o pastor falou. Não adianta fazer jejum, não adianta fazer um monte de coisa, que a minha oração não vai ser ouvida, porque eu tenho coisas a mudar, coisas a serem transformadas na minha vida. E essa questão do eu, que é finalizando, o eu, quanto maior é o meu orgulho, o meu ego, mais eu me ofendo e mais difícil eu consigo de perdoar. Então, se eu ficar alimentando o meu ego, às vezes eu vou te dizer, Deise, tu é besta, Deise, tu é minha besta. A Deise pode olhar aquilo ali e dizer assim, levar como uma brincadeira na esportiva, para que isso? A Silane tá um pouco estressada e tal, relevar, e dali passou. Por quê? Porque o ego dela não é tão elevado, é um exemplo. Mas se o ego dela for muito elevado, Deise tem uma besta. Ai, fulano me chamou de besta. Isso é extremamente ofensivo. Como ele teve condições de falar isso? Aí você já começa a soltar um monte de metralhadas em direção a Deise, porque aquilo foi extremamente ofensivo. Um exemplo. Ou dela para mim, ou eu para... Por isso que a gente tem que cuidar, né? Por isso que nós temos que ter esse cuidado, porque tudo isso vai tirar... Os nossos tesouros que estão no céu serem acumulados, que é investir na obra do Senhor, que é investir em salvar o meu irmão, meu filho, meu marido, né? Todas as pessoas que estão junto conosco, a pregação do Evangelho, através do dízimo, das ofertas e tudo mais. E é isso, gente. Nós tivemos aqui um bate-papo muito agradável. Nós pegamos os principais pontos aqui da primeira lição, né? O primeiro episódio aqui da nossa temporada. Serão 3 meses juntos, onde a gente vai estar sempre com um teólogo para conversar sobre o estudo da Bíblia, né, juntamente com a lição da Escola Sabatina. E um convidado especial hoje foi a Sirlane. Né? Só para começar, e já deixando aqui que a nossa presença agora no Dialogando com a Lição é feminina. Ela que vai comandar aqui toda a programação daqui por diante. Obrigada, Sirlane. E eu agradeço ao Euler e ao Emmanuel, que estiveram conosco durante 2 anos, né? Foram uma experiência aqui muito marcante conosco, muito abençoada, de muito conhecimento, de muito produtiva. São pessoas dos quais eu tenho muito estima e consideração, mas que agora estão em novos projetos, né? E aí não vão poder estar participando conosco, mas creio que não nos abandonaram, né? As portas estão abertas e que também poderão estar aqui conosco com novos convidados. É isso mesmo, serão sempre muito bem-vindos. E nós queremos desafiar você a estar sempre conosco toda semana, participando, interagindo, compartilhando esse conteúdo, comentando aí na parte de comentários, curtindo, né? Inclusive, nós temos um guia de estudo para você que participar da seguinte interação. Aí no comentário você vai dizer, se você não tem esse guia, mas você tem desejo de ter, você vai colocar assim, eu quero. Nosso desejo era dar um para cada um, hashtag né? eu quero, né? Só que não tem como. Então o que a gente vai fazer? Todos aqueles que colocaram hashtag eu quero,
nós vamos pegar esses nomes, sortear, e na próxima lição, semana que vem, a gente já faz o sorteio aqui mesmo e já dá o brinde para você, tá bom? E você vai levar um guia desse que você vai poder acompanhar durante 3 meses, uma lição a cada semana, né? E você pode estudar, porque esse guia, todos os dias, ele traz um pouquinho daquele assunto, né? Mostrando na Bíblia, interagindo com você para você responder, trazendo exemplos bíblicos, né? E fazendo questionamentos e reflexões para você analisar como você pode aplicar isso na sua vida. E eu quero deixar para você o seguinte: Deus está no controle da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Pai. Você faz parte de uma família, não só aqui da terra, mas uma família celestial. E essa família que te adotou, que Deus ele te adotou com todo amor, Ele quer dizer para você, minha filha, meu filho, você é especial para mim, eu tenho um plano incrível para você. Então confia em mim, faz o que eu peço. E durante esse trimestre a gente vai mostrar o que Ele está pedindo, o que Ele quer de nós. A primeira coisa que Ele quer de você é o seu coração. Isso Ele quer. E você não precisa fazer grandes sacrifícios para isso. Você precisa dizer: Senhor, eu entrego meu coração para Ti. Amém. E a gente vai fazer uma oração agora. Vou pedir para o nosso pastor, teólogo, pastor José Carlos, obrigada por estar aqui conosco. Cirlane também, por vocês terem compartilhado essa lição maravilhosa. Eu queria que você orasse, desejando uma bênção especial para todos aqueles que nesse momento querem de alguma forma dizer: Senhor, eu pertenço à Tua família. Na verdade, todos nós somos chamados para fazermos parte da família de Deus. Na lição nós entendemos que já fazemos parte quando estamos dentro do campo da fidelidade. Então que Deus conceda a cada um de nós o privilégio de sentir a inspiração, a unção do Espírito Santo a nos confortar dizendo que fazemos parte dessa família. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, nós estamos em Tua presença agradecidos, porque temos essa segurança de que fazemos parte da Tua família aqui na terra, para nos prepararmos através de um estágio para pertencermos à família celestial. Agora nós vamos encerrar o programa, mas nós queremos que o Espírito Santo vá à frente tocando nos corações e que ao ouvirem ou participarem desse estudo em casa, sintam o desejo de adaptar-se ou transformar-se para a Tua honra e para a Tua glória também. Dá-nos a Tua bênção e paz para nós e nossas famílias, aqui da terra e do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente agradece a sua participação. Você pode assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, Fato Amazônico, e você pode compartilhar com toda a sua família, né? Porque esse assunto é para todos, para todas as religiões, para todo mundo que quer fazer parte da família de Deus. Deus abençoe você e a gente se encontra na próxima semana.